Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e taróloga e hoje eu vou analisar aqui para vocês o mapa astral do Banchan. Gente, antes de começar a análise, eu quero até falar assim, ó, muito assim, ó, cola aqui que a gente vai conversar uma coisa muito importante antes da análise. Gente, o Banchan é coreano? Porque, para fins de análise de um mapa astral, não importa se a pessoa foi bebezinha para um outro país, importa onde ela nasceu. Isso é algo que sempre gera dúvidas quando eu falo qualquer coisa sobre o mapa astral desse divo. Ele nasceu, gente, em Seul, tá bom? Aí, desde pequenininho, que ele teve toda essa história de morar na Austrália e tudo mais, por isso que também ele fala inglês fluente, porém, o nascimento dele foi em Seul, na Coreia do Sul. Portanto, o Banchan é sim coreano, tá? Sempre que eu posto o mapa dele, as pessoas veem Seul, sempre vem aquele monte de comentário. Não, você errou, ele é australiano, ele é australiano. Não, gente, o nascimento dele foi em Seul. E pro mapa astral, o mais importante é o nascimento, porque o mapa astral é o retrato do céu no momento do nosso nascimento. É a análise ali que a gente faz de acordo com o posicionamento dos planetas naquele dia, hora, naquele local. Então, ele é coreano de nascimento. Então, assim, queria explicar isso porque é o comentário que eu mais recebo todas as vezes que eu falo qualquer coisa, que eu faço qualquer post. Então, assim, fiquem em paz que essa informação está correta. Se vocês procurarem aí todas as biografias aí, né, oficiais, que as informações que a gente tem oficiais sobre o Banchan, então fiquem tranquilos porque está certinho. Bom, vamos lá. Ó, o Banchan nasceu então no dia 3 de outubro de 1997, às 20h54, em Seul, Coreia do Sul. Ele é libriano, lua em Libra, Mercúrio em Libra, ascendente em Gêmeos, gente, eu adorei esse ascendente em Gêmeos aqui. Vênus em Escorpião. E aqui a gente já vê que a Vênus em Escorpião, ela é um ponto extremamente importante no mapa dele. E por quê? Porque no mapa astral, a gente não olha um ponto isolado. Então, a pessoa é libriana, ponto. A pessoa é escorpiana, ponto. Não, no mapa astral a gente tem que olhar as regências, ou seja, o planeta que rege aquele signo. Sempre a gente precisa olhar isso. Então, vocês librianos precisam sempre olhar onde está a Vênus de vocês, em que signo, em que casa do mapa, quais aspectos essa Vênus está fazendo, porque isso vai te dar informações extremamente importantes com relação ao seu Sol, com relação ao seu desenvolvimento como pessoa. Esse direcionamento é muito importante e isso molda muito a forma como a gente se desenvolve, molda muito a forma como a gente desenvolve vários pontos do mapa. No caso dele, que tem Sol, Lua e Mercúrio em Libra, todos esses posicionamentos em Libra têm uma conexão extremamente importante com essa Vênus dele, que está em Escorpião. É sempre dessa forma que a gente vai costurando o mapa, a gente vai fazendo uma costura. O Sol está em Libra, a Vênus está em Escorpião, Escorpião é regido por Marte, onde está Marte, a gente vai fazendo essa costura. Mas trazendo esse primeiro ponto aqui desse Sol, Lua e Mercúrio, esse trio realmente importante, porque o Sol no mapa astral fala do desenvolvimento da nossa essência, dessa coisa mais básica, do eu sou. A Lua fala das nossas emoções, dos nossos impulsos emocionais.
E Mercúrio fala da nossa comunicação. Então, todos esses pontos do mapa dele que estão em Libra mostram essa natureza extremamente diplomática, equilibrada, que está sempre buscando a harmonia, que quer paz. Porque, gente, o signo de Libra, ele gosta de paz. O signo de Libra sempre vai fazer tudo para poder manter tudo em paz, para ficar sempre de boa com todo mundo. E é até interessante porque, assim, a gente vê pela trajetória do Banchan tudo que ele fez e faz até hoje para manter a paz, né? Para manter a ordem de tudo. Essa é uma característica extremamente importante aí dele como líder. Antes até de começar, eu quero mostrar aí no mapa dele, na casa 11, ele tem aí o signo de Áries. Ah, o mapa, ele é dividido em 12 casas astrológicas ali, cada casa do mapa representa várias áreas da nossa, vários assuntos aí da nossa vida, e a casa 11 é uma casa que fala sobre grupos. E é super interessante, porque, olha só, ele tem o signo de Áries nessa casa, e além de ter o signo de Áries, ele tem o quê? Saturno ali. Gente, eu achei isso super interessante, porque o planeta Saturno, ele fala de responsabilidade, de estrutura, de disciplina, daquele lugar do mapa onde a gente busca realmente se estruturar, a gente se estrutura a partir daqueles assuntos também. Quando você olha ali no seu mapa e vê Saturno, aquela área da sua vida é uma área que você trata com o quê? Com muita seriedade, porque Saturno é o planeta da estrutura, da disciplina, daquele olhar de construção, de coisas de longo prazo. E é super interessante, porque a casa 11 fala de grupos, e a casa 11 também fala dos nossos ganhos ligados à carreira. Por quê? Porque é uma casa depois da casa 10, que é uma casa que fala de carreira. Ou seja, ele leva esses assuntos dos grupos, esses assuntos dos ganhos com a carreira muito a sério. E quem tem casa 11 em Áries, naturalmente é uma pessoa mais líder dentro dos grupos, porque a energia ariana é uma energia de liderança, é uma energia de ir lá e fazer, de tomar frente das coisas. Então, junta esse Áries nessa casa com Saturno ali, é muito interessante, porque já mostra realmente a natureza tão líder que ele tem. O mapa dele todo é muito líder, então ele já tem realmente. Então, esse Saturno fala de uma responsabilidade muito grande dentro do grupo, porque é uma pessoa que tende realmente a estar sempre assumindo o papel de quem organiza, de quem segura as pontas, de quem mantém tudo funcionando, mesmo sob pressão, e isso é uma coisa que o signo de Áries consegue bastante. O Saturno ali mostra essa liderança mais séria, sabe? Mais estratégica. Então, ele não lidera só por carisma, pelo carisma, mas por disciplina, por constância, por exemplo. Ele cobra resultados, ele cobra comprometimento. O Saturno no mapa astral, ele é o planeta que ele cobra da gente a disciplina, ele cobra um comprometimento, cobra constância. Então, é bem simbólico esse Saturno dele aí em Áries, na casa 11, que é uma casa que fala de grupos, é como ele realmente age dentro dos grupos. E a gente sabe pela história do Stray Kids que ele foi ele que escolheu os membros, então assim, ele sempre teve essa veia da liderança realmente, até por ser a pessoa que escolheu ali os membros do grupo, isso mostra muito essa capacidade que ele tem de formar um grupo, de olhar para o grupo com o quê? Com seriedade, com uma seriedade saturnina. Outra coisa, como a casa 11 fala dos ganhos ligados à carreira, com esse Saturno ali,
Ele tem um respeito muito grande pelas conquistas. Ele entende que as coisas não vêm assim de imediato, sabe? Então, é uma coisa até que em alguns momentos pode gerar até um peso, porque um peso da responsabilidade, um peso de entender que assim as coisas não vêm fáceis, mas isso também é bom porque ele reconhece que existem dificuldades que essas dificuldades fazem parte do processo. Então, tanto reconhecer as suas dificuldades como reconhecer as dificuldades das outras pessoas, isso é algo que ele faz com facilidade, né? Então, é muito, muito interessante. Então, assim, ele vê realmente o grupo como um projeto sério, não só uma questão de amizade, tá? Ele tem uma liderança mais firme em momentos de crise também, porque acho que o Saturno em Áries, ele tem uma força muito grande para poder lidar com os momentos de crise, sempre tomando a frente, enfim. É um posicionamento que mostra muito um líder que amadurece muito através das dificuldades que vai passando. Ele toma a frente, ele vai assumindo riscos, justamente porque ele toma a frente das coisas, e ele vai amadurecendo com o processo. Ele vai amadurecendo ali com o tempo. Então eu achei muito legal. Achei super simbólico, quis começar a leitura por esse ponto, né? Normalmente a gente olha, Sol, ascendente, mas eu achei tão interessante ver esse Saturno. E aí a gente vai costurando mais ainda a análise, né? O Saturno, esse Saturno em Áries tem uma regência de Marte, o Marte dele está num posicionamento aí que fala de contato com o público. Então, ele passa esse ar de liderança não somente com o grupo, ele passa esse ar de liderança também com o público. Ele tem um ar líder realmente, ele tem o respeito das pessoas, ele conquistou esse respeito com muito trabalho, com muito comprometimento, com muito esforço. Não é algo assim, imposto, foi realmente conquistado. Bom, voltando então para a questão do Sol, Lua e Mercúrio em Libra, que são regidos por uma Vênus em Escorpião. Isso traz para ele uma contradição em alguns momentos, até. Por quê? Porque todos esses posicionamentos em Libra mostram um lado dele que busca muito a paz, a harmonia, uma coisa mais tranquila mesmo, mas essa Vênus em Escorpião puxa ele para um lado assim. Ele se sente atraído por coisas mais intensas, por coisas mais profundas. Ele é mais profundo, ele é mais intenso. Então, dentro dele acaba existindo esses dois pontos, porque um lado fica, eu gosto dessa coisa mais tranquila. E aí a Vênus em Escorpião fala, mas e essa coisa mais intensa? Então, e em tudo que ele vai fazer, ele faz com muita entrega, porque Escorpião é um signo muito ligado à entrega. O escorpiano, ele se entrega em tudo que ele vai fazer realmente, quando ele acredita, ele realmente se dedica ali de corpo e alma, porque o escorpião é um signo do elemento água, do ritmo fixo, ou seja, a parte emocional, a convicção ali que ele tem com as suas próprias crenças é algo muito forte. Então, isso realmente acaba fazendo com que, em muitos momentos, ele tenha esse conflito entre essas duas forças, porque uma força está buscando estabilidade, por exemplo, conforto, no amor, nas coisas todas, e a outra traz essa intensidade, às vezes momentos de crises, de transformação também. Na parte amorosa, não é leve normalmente, porque é uma pessoa que se entrega muito, então vive tudo muito intensamente. Então aqui não é necessariamente a questão de não é leve porque é ruim. Só que não é uma coisa assim, calminha, não, é intenso. Porque ele se entrega, porque ele realmente, quando ama, ele ama mesmo. Quando ele vai se dedicar, ele se dedica mesmo. E ele espera, obviamente, isso das pessoas, porque
a Vênus no mapa fala daquilo que a gente valoriza, como a gente se relaciona, o que a gente valoriza nas nossas relações. No caso dele, essa Vênus acaba ficando mais importante ainda por ser a regente do Sol, da Lua, do Mercúrio dele. Rege muita coisa. O emocional dele direciona para isso, a comunicação dele direciona para essa Vênus. O Sol também. Então, olha a importância dessa Vênus em Escorpião. E pessoas com essa Vênus vivem situações bem intensas ao longo da vida, sabe? Situações de, às vezes, altos e baixos, muitas situações que fazem com que ela reflita sobre a vida, que ela tente entender todos os processos. Inclusive, tem uma facilidade muito grande de entender os processos, tanto deles quanto, né, de outras pessoas também. Bom, e agora falando do ascendente. Ele tem o ascendente em Gêmeos, então a gente sabe que essa forma de se mostrar mais comunicativo, curioso, adaptável, muito agradável, é a nossa borboletinha social, né? Ele é chamado assim e faz muito sentido, não só por ser libriano, mas um ascendente em Gêmeos, gente, tipo, o ascendente em Gêmeos que direciona para por uma regência de um Mercúrio em Libra, é borboletinha social mesmo. Ele passa essa, porque o que é o ascendente no mapa? É essa primeira impressão que a gente deixa nas pessoas. Quando as pessoas nos conhecem, essa primeira coisa que ela enxerga em nós é o ascendente. Então, eu vou dar um exemplo. Quem tem Saturno no ascendente, pessoas que têm ascendente em Capricórnio, são pessoas que normalmente têm um semblante mais sério. Num primeiro momento, é essa imagem que a pessoa passa. Quem tem acidente em câncer tem uma imagem mais fofa, mais acolhedora. Enfim, o ascendente fala disso, inclusive de características físicas. E ele, com esse ascendente em Gêmeos, é super interessante porque, assim, sempre que a gente vê o Banchan, ele tá ok, com um sorriso aqui, né? Um sorriso de orelha a orelha, sempre conversando. Ele sempre, assim. Eu tô tentando lembrar algumas. Se eu já vi algumas vezes ele. A gente já viu o Banchan bravo, mas quando as pessoas aprontam, e com razão dele ficar bravo. Mas, no geral, ele tá sempre assim sorrindo, aquele sorriso lindo o tempo inteiro. Isso é muito ascendente em Gêmeos, gente. Os ascendentes em Gêmeos, eles são simpáticos, eles são da galera. Eles já chegam socializando, porque Gêmeos é um dos signos ligados a essa parte, né? Os signos de ar. Gêmeos, Aquário e Libra, os signos do elemento ar, eles são muito da comunicação, eles são muito dessa coisa social. E a regência desse ascendente em Gêmeos é o Mercúrio em Libra. Ou seja, ele valoriza muito os relacionamentos. Ele valoriza muito como as pessoas se portam nos relacionamentos. Ele valoriza como as pessoas tratam as outras. É algo que ele repara nas pessoas. Então, assim, você conhecendo uma pessoa e ele quer ver como essa pessoa trata a outra pessoa. Isso para ele é importante. A gente sabe que, inclusive, é algo que ele valoriza no grupo, é algo que ele incentiva muito dentro do grupo, que todo mundo se dê bem, que todo mundo trate os outros bem também. Então, assim, esse ascendente realmente a gente percebe, a gente consegue perceber muito no dia a dia. Esse ascendente faz dois aspectos tensos aqui, um ao planeta Marte e um ao planeta Plutão. É um aspecto de oposição. O aspecto de oposição no mapa sempre traz uma sensação de conflito pra gente. Porque é uma oposição, ou seja, um planeta está aqui, o outro está aqui. Eles estão se encarando. Qual que é o desafio da oposição quando para quem tem oposições no mapa? O desafio é equilibrar, porque a tendência é a pessoa ficar muito numa ponta ou na outra ponta. O desafio é ficar aqui, no meio, é o equilibrar.
é entender o excesso para um lado e o excesso para o outro lado, porque sempre que a pessoa está em uma das duas pontas, ela se sente desequilibrada com relação àqueles assuntos. É importante, então, ao longo da vida, a pessoa entender por que desse excesso, e achar o caminho do meio. Ele tem essa oposição aí a esses dois planetas importantes. Essa oposição a Marte mostra uma questão de um conflito que às vezes ele pode sentir entre agir impulsivamente, que é uma coisa de Marte, e manter uma leveza na forma de se expressar, que é essa questão geminiana. A oposição a Plutão mostra que em muitos momentos da vida ele se vê envolvido em relações muito intensas, às vezes até com um viés um pouco de controle, a sensação que o outro está pressionando ele, que está invadindo a privacidade dele, que está tentando dominá-lo de alguma forma. E a comunicação aqui, ela pode muitas vezes ser mais incisiva, sabe? Ser mais investigativa também. Então, assim, existe esse contraste entre essa leveza e essa aparência comunicativa que é do ascendente em Gêmeos, com uma força realmente muito intensa, muito reativa até às vezes, né, por conta dessa questão de Marte, que às vezes ele pode sentir. As relações com outras pessoas também fazem com que ele cresça bastante, porque ele acaba aprendendo muito com essas pessoas. Bom, um outro ponto que é interessante aqui, principalmente por ele ser artista e fazer tantas coisas, é essa casa 10. Aí, como vocês estão vendo, ele tem a casa 10 no signo de Peixes. O signo de Peixes, ele é regido pelo planeta Júpiter. E o Júpiter dele tá onde aí? Em Aquário, e está retrógrado. Esse ponto aqui também é muito interessante, porque assim, a casa 10 no mapa é uma casa que fala da carreira. Não é o seu dia a dia ali, que é a casa 6. A casa 10 é a carreira, é o seu futuro, é o produto do seu amadurecimento, é o que você vai fazendo e é aquela bagagem que você vai alimentando ali para sua área profissional, a sua vocação. A casa 10 é isso. Sempre, como sempre, qualquer análise, você tem que olhar o que? O planeta regente. E esse Júpiter, que rege a casa 10 dele, estando retrógrado, também é um ponto importante aqui quando a gente analisa a história do Banshan. A gente sabe que quando ele estava, né, na parte dos treinamentos, ele conta que ele se questionava muito, será que vai dar certo? Essa coisa toda, porque às vezes via outras pessoas indo embora, ou às vezes sendo escolhido e ele ali ficando, enfim. E o que isso tem a ver com esse Júpiter retrógrado? Quando a gente tem planeta retrógrado no mapa, isso não é uma catástrofe, não é, ai meu Deus, que horror, tem um planeta retrógrado. Inclusive, eu tenho até um vídeo aqui no canal, para quem tiver curiosidade, que eu falo só sobre planetas retrógrados no mapa natal. Então, se você tiver planetas retrógrados no seu mapa e você tiver essa dúvida, assista esse vídeo porque ele está super completo. Desmistificando muito isso, porque tem pessoa que fica, ai meu Deus, eu tenho Mercúrio retrógrado no mapa, ai meu Deus, eu tenho vários planetas retrógrados no mapa. E isso, gente, não é uma catástrofe, isso não quer dizer que você é incapaz de fazer certas coisas, não. A única diferença existe um tempo diferente para a manifestação daquelas características. Então, algumas coisas ligadas à carreira para ele vem depois de muita maturidade, de muita análise, de muita persistência. É como se ele percebesse que o ritmo das coisas, em alguns momentos, é diferente para ele. É um pouco mais lento, tem que processar.
Porque planetas retrógrados no mapa, a gente processa muito essa informação antes da gente externalizar. É isso que acontece. Então, e o Júpiter dele está no signo de Aquário. Eu achei isso também interessante porque isso mostra, assim, a profissão ligadas a ideias diferentes, é uma coisa mais inovadora. Aquário é um signo ligado a grupos, então, de novo aí, ele envolvido com grupo, coisas fora do padrão também, ele pode se interessar. E, principalmente, Aquário sempre exige uma necessidade de liberdade, de autonomia, de autenticidade mesmo. Onde a gente tem Aquário no nosso mapa, costuma ser uma área onde a gente busca ser muito autêntico. Repara lá no seu mapa depois. Onde você tem signo de Aquário? Em qual área da vida? Naquela área ali, você vai ver que você quer ser diferente, você gosta de ser diferente, inclusive, você acha legal ser conhecido por ser diferente, por ser autêntico naquela área da vida. Isso é bem interessante. E esse Júpiter dele mostra isso, que ele gosta de fazer coisas inovadoras, de fazer coisas que as pessoas acham assim, uau, super autêntico, você tá sendo muito você mesmo. E ele precisa dessa liberdade, ele precisa da liberdade para poder fazer o que ele realmente acha certo. E aqui, como tem essa conexão com a carreira, é para onde ele carrega muito essa energia de querer ser autêntico na forma como ele se expressa profissionalmente falando. Uma outra curiosidade, até com relação a essa questão dele ter peixes na casa 10, lá no meu Instagram, inclusive, gente, tem análise de vários artistas, vários. Depois deem uma olhadinha lá. Tem o link aqui na descrição do meu Instagram, deem uma olhadinha. E uma coisa que é bem interessante, que vocês vão reparar olhando os posts. Muito artista, tem vários pontos em peixes. Ou são piscianos, ou tem um Mercúrio, que Mercúrio fala da mente, da comunicação, de como a gente decodifica o mundo. Muitos artistas têm posicionamentos em peixes, Vênus em peixes, Lua em peixes, enfim, essa energia pisciana forte no mapa, vários artistas. E é muito legal, né? Porque assim, o signo de peixes ele tem essa conexão mesmo com as artes, com o lúdico, são pessoas que conseguem captar o mundo mais sensível, essa coisa mais sutil que um artista precisa. O artista ele precisa conseguir analisar coisas, sentir coisas que ninguém está vendo, colocar ali em palavras os sentimentos também. Então, é super interessante, porque a casa 10 dele aqui em peixes, ou seja, a carreira dele ligada à energia desse signo. Então, assim, realmente. Bom, então ele sempre vai precisar estar envolvido com coisas que tenham um propósito maior para ele. Então, a carreira dele tem um propósito maior, essa necessidade de liberdade. O caminho normalmente não é muito linear, onde a gente tem peixes também, normalmente não é um caminho tão linear, porque é um signo mutável, um signo de água, então não tem tanta essa linearidade, tá? Bom, o outro ponto que a gente vai analisar agora é Quiron e Lilith. Todos nós temos Quiron e Lilith no mapa, então vocês estão vendo aí que ele tem Quiron em Escorpião e ele tem uma Lilith em Virgem. O que é Quiron na astrologia? Quiron fala de um ponto de cura, principalmente algo que a gente cura e a gente acaba levando essa cura para as outras pessoas até sem perceber. E Lilith fala de algo que a gente acaba muitas vezes gerando muitas expectativas e se frustrando por causa disso. Olha onde você tem Lilith no seu mapa, faz esse exercício, é super legal. Em que casa do mapa você tem Lilith, aquela área da vida é uma área que você costuma gerar muita expectativa e, por consequência, você acaba se frustrando. A gente
Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem a Lilith na casa 7, que é uma área que fala de relacionamento. Então, normalmente é uma pessoa que na área de relacionamentos, né, dentro dos relacionamentos, gera muitas expectativas, tem uma dificuldade de lidar, muitas vezes, com a realidade como ela realmente é, e com isso ela se frustra. Então, a cura da Lilith está realmente em você entender onde está aquela ferida, qual é a origem disso, e por que você não está lidando com a realidade? Porque você está criando tanta expectativa com relação àquilo ali. Essa expectativa que você está gerando é em busca do quê? Né? Tá tentando tampar qual buraco? Bom, o Quirion Escorpião dele fala muito de um potencial de cura ligado a essa capacidade de ajudar outras pessoas em processos difíceis, em processos emocionais, ou em processos de transformação mesmo, assim. É uma pessoa que tem uma força de regeneração muito forte. Então, assim, ele aprende e reaprende, 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 reaprende com muita facilidade. Ele vai mudando muito ao longo da vida, ele vai se reconstruindo muito bem depois das crises. Aquela pessoa que tem uma crise, depois ela se reconstrói super bem, sabe? E uma facilidade também para entender dores mais profundas, tanto de si mesmo como das outras pessoas. Então, ter o Banchan como amigo, gente, com certeza deve ser uma coisa assim maravilhosa. Porque ele com certeza é aquela pessoa que super entende o outro, que consegue fazer uma leitura muito boa sobre o outro. Aliás, librianos conseguem, né? Librianos têm muito essa capacidade, porque o libriano, ele olha muito para o outro. Inclusive, um dos exercícios dos librianos é olhar um pouco mais para si mesmo. Porque normalmente eles estão muito preocupados com o outro, fazendo pelo outro, entendendo o outro. Que é uma coisa linda. Eu acho que todos os signos eles têm a sua, assim, o seu viés ali, o seu potencial, mas todos também têm as suas dificuldades. E librianos têm essa dificuldade de pensar um pouco mais em si mesmos, em se priorizar. Não é à toa que Libra é o signo complementar a Áries, né? Então, o Libra faz parte do eixo Libra-Áries. Então, os signos, eles sempre fazem parte de eixos. Um complementa o outro. Então, Libra ensina para Áries como olhar mais para o outro, e Áries ensina para Libra como olhar mais para si mesmo. Então, e aí com esse Quirón em Escorpião, com essa Vênus em Escorpião, ele com certeza é um ótimo amigo, porque é aquela pessoa que o outro mal começa a falar, ele já entendeu tudo, já decifrou o que o outro tá sentindo, já sabe o que fazer. Então isso é muito interessante. A Lilith em Virgem aqui já é um ponto bem incômodo para ele, com certeza, porque a Lilith em Virgem fala de um incômodo com perfeição, com controle, é uma sensação de nunca estar bom o suficiente, é sentir realmente uma pressão interna por fazer tudo certo, é uma autocrítica muito intensa, realmente, assim, sabe? É uma rejeição também de padrões muito rígidos. Então, aqui é bem interessante porque, ao mesmo tempo que essa Lilith busca muito ordem, é, quer tudo muito certinho, quer fazer tudo muito bonitinho, tem uma certa rebeldia, porque a Lilith também fala de uma certa rebeldia nossa. Tem uma certa rebeldia aí com regras muito rígidas, padrões ali, tudo tem que ser certinho. Então, vive esse conflito também, alguns momentos, aqueles momentos que assim, né, eu vou fazer o certo, e aquele momento que eu tô querendo chutar o pau da barraca, assim, sabe? Não quero fazer. Então, existe essa questão dentro dele. Outra coisa é uma forma de viver achando que, assim, ele só é importante quando ele realmente está fazendo algo de útil. Faz parte da cura, dele entender que, assim, ele é importante independente dele estar fazendo algo
bom ou não ali, útil. Então, porque a Lilith em Virgem tem essa. Porque Virgem é um signo que ama se sentir útil. E ok, gente, é lindo isso, você se sentir útil, você ser útil. Mas a gente tem que tomar cuidado também. E isso também é um outro exercício. Olha onde você tem Virgem no seu mapa, porque normalmente é uma área que você se cobra mais. É uma área da vida que você tá sempre tentando fazer tudo com perfeição, tá sempre tentando se sentir totalmente útil, porque se você não se sente útil ali, você sente que o seu valor ele diminui, e isso é horrível. Então faz parte do processo de cura dele realmente entender que ele é importante, independente de qualquer coisa. E por fim, aqui eu queria falar da casa 7. Gente, ele tem uma casa 7 aí em Sagitário. E o regente de Sagitário é quem? Júpiter. E está ali na casa 9. Aqui, assim, gente, a casa 7 em Sagitário já é aquela pessoa que, assim, nos relacionamentos, amorosos ou não, é uma pessoa que valoriza muito a parte intelectual. Então, ele valoriza pessoas que se desenvolvem bem intelectualmente, que são otimistas, porque é uma característica sagitariana, de ser otimista, aquela pessoa mais expansiva. E esse Júpiter dele está ali na casa 9, que é uma casa que fala de estrangeiro. Então, assim, gente, com certeza o gato se interessa bastante por pessoas de outras culturas, de outras filosofias. Ele se interessa muito, ele fica muito curioso quando ele conhece uma pessoa que é de uma outra cultura, que gosta também de falar sobre assuntos mais profundos. Casa 7 em Sagitário, a pessoa ama ter aqueles papos filosóficos com a pessoa. E num relacionamento amoroso mesmo, valoriza muito ser amigo da pessoa. Então não é assim, essa pessoa é a pessoa que eu namoro, que eu casei. Não, é meu amigo. Essa pessoa, né, vai casar, a esposa dele vai ser a melhor amiga dele, vai ser a pessoa que ele vai gostar de sentar e ter aqueles papos filosóficos. É muito essa vibe, assim, né, dessa casa 7 dele aí em Sagitário, com um Júpiter em Aquário. Esse Júpiter em Aquário regendo essa casa 7 também mostra que ele valoriza muito se relacionar com pessoas que pensam diferente, que são pessoas que são mais fora do padrão, que não tem essa coisa de esse pensamento rígido, fechado, sempre apegado a padrões, que é aquário. É, assim, aquário. Sagitário já tem muito essa coisa, né? De ser mais livre, de ser mais aberto para conhecer o diferente. Com essa regência de Júpiter em Aquário, mais ainda, assim, para ele realmente é muito importante estar se relacionando com uma pessoa que valoriza o diferente, que se interessa pelo diferente, que se aprofunda nisso. Então, essa parte eu também achei bem interessante. A casa 7 fala de relacionamento também com o público. Então, no caso dele, nós, os fãs, mas aí no seu mapa é como você se relaciona também com seus clientes. Então, eu sou astróloga e taróloga, então eu tenho os meus clientes. É a minha casa 7. Então, olhando por esse viés aí dessa parte dos fãs aí do público, ele tem uma relação de muita liberdade, de muita autenticidade aí. Ele gosta de conhecer as pessoas, ele gosta de entender as culturas, ele é curioso com isso. O mapa dele todo aponta para essa curiosidade com relação ao diferente, ao estrangeiro no geral. Ele fica muito envolvido com isso, ele gosta, ele quer experimentar as coisas, ele quer conhecer de alguma maneira. E isso é bem forte mesmo. É isso, gente. Assim, Nossa, falei bastante, assim. Eu gosto muito quando eu consigo o horário certinho para fazer o mapa, porque isso é uma informação que às vezes é difícil de encontrar.
Esse horário ele falou numa live, tá? E essa live foi a Sara que me passou. Ela, inclusive, assim, o canal dela é o canal que eu mais amo. Sempre, nossa, eu a sigo há alguns anos. E é o canal, assim, mais confiável que eu conheço para todos os assuntos dos meninos. E ela, eu tinha pedido ajuda dela, porque eu tava, assim, atrás desse horário e tudo mais. Eu tinha visto em alguns sites que ele tinha falado e eu não tava achando. Enfim, pedi pra ela e ela passou esse vídeo. Então, é um vídeo de uma live. É, é um vídeo, inclusive, que tá no TikTok. Enfim, então esse horário foi falado por ele, tá? Então, se alguém também fala, nossa, onde você tirou a informação do horário de nascimento? Ele mesmo falou em live. E é isso, gente. Então, assim, entrem lá no meu Instagram, tem a análise do Lino, tem do Félix, que eu não fiz ainda, vou fazer. Tem do Hyundin. Enfim, dê uma olhada lá. Deixem as sugestões aqui também. Eu tô trazendo agora aos poucos essa análise um pouco mais profunda aqui, porque no Instagram acaba que a gente faz mais resumidamente, mas aqui no YouTube eu quero trazer aos poucos os vídeos, porque aqui a gente consegue falar com mais calma, explicar mais. Deixem aí as suas sugestões. Entre em contato também para agendar a leitura do seu mapa astral ou do tarô. No tarô eu faço todo tipo de leitura, panorama profissional, panorama financeiro, panorama amoroso, algumas perguntas assim mais aleatórias também, sem ser focada numa área. Enfim, entre em contato e agende. E é isso, muito obrigada, tá bom? Deixem as suas sugestões mesmo, gente. Eu gosto muito. Prometo que eu anoto todas e vou trazendo aos pouquinhos, tá bom? Entre em contato comigo no Instagram também, por direct lá, às vezes fica mais fácil também. Ou por aqui, enfim, fiquem à vontade. E é isso. Um beijo, muito obrigada!